E aí, alunos, vamos lá? Mais uma revisãozinha de conteúdo. Lembrando que essa revisão ela vai servir tanto para o sexto, como para o sétimo, para o oitavo e para o nono, porque é um conteúdo de revisão, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando sobre o que é história, que é logo o capítulo inicial dos nossos livros. São abordados de maneira diferente, mas o sentido vai ser muito similar e muito próximo um do outro. Então, o que é história, né? Alguns autores desvelam que história ela é uma ciência que estuda as mudanças e permanências dos seres humanos no tempo e no espaço. Então, muitos alunos tendem a pensar que a história ela é só uma disciplina, quando na verdade a história é bem mais do que isso, ela é uma ciência, né? Todas as nossas ciências. Muitas vezes o aluno pensa que ciências é só aquela disciplina de ciências que ele estuda com o professor de ciências. Não, na realidade, as ciências humanas, elas englobam a disciplina de ciências, de geografia, de estudo religioso. E aí você pode refletir, né? As ciências humanas, elas refletem em torno do homem, da condição humana. E aí, dentro desse enunciado que eu dei para vocês, do que é história, a gente vê algumas palavras, como mudanças, né? A história ela é feita de mudança. Todo dia na nossa vida, como por exemplo, a gente vive uma história diferente. Não há sequer um dia na nossa vida que a gente tenha vivido de maneira igual. Por quê? Porque a história muda. Então, se a nossa história de vida muda, a história do mundo também não permanece parada. Se movimenta, ela se transforma, porque a história, ela é mudança. Por exemplo, ano passado, a nossa história foi ano de 2022. Esse ano, a nossa história, ela se apresentou de uma maneira diferente. Essa história, ela mudou ou ela permaneceu igual? Ela mudou. Então, a história é a ciência que estuda as mudanças. Mas a história também, ela estuda as permanências. Como, por exemplo, alguns alunos, né, grande parte dos alunos ainda vão continuar estudando lá na nossa escola, que é o Nicolau Rodrigues Lima, situado no Sítio Canto. A escola permanece no mesmo local? Sim. Então, a história também ela permanece. Os fatos se modificam, os acontecimentos se modificam, mas dentro da história também existem as permanências. Por quê? Porque lá no início, como eu falei, a história ela é feita de mudanças e permanências. E a história também ela é construída. Construída por quem? Como eu falei também no início, a história é construída por nós, os seres humanos. Então, a história, ela é construída por sujeitos históricos. Quem são esses sujeitos históricos? Nós, os seres vivos. E aí, a gente passa a ser sujeitos individuais e sujeitos coletivos. O que é algo individual? Sozinho, sujeito individual, histórico individual, é um sujeito sozinho, constrói a história na narrativa sozinha. E o que é um sujeito histórico coletivo? Grupo. O que é a coletividade, gente? O grupo. Então, o sujeito histórico coletivo, ele vai construir a história em grupo, tá certo? E aí, dentro do que eu falei, também existe o tempo. O tempo, ele para? O tempo, ele não para. O tempo, ele continua. A gente passou 2021 dentro de um contexto histórico, que foi o da pandemia. A gente passou 2022, que foi o contexto do presencial. Olha a mudança na história. 2023, a gente começou de uma forma distinta, diferente. E aí a gente vê as mudanças e vê algumas permanências, como eu já expliquei agora há pouco. Então, o tempo, ele não para. Tudo que eu tô falando aqui tá virando o quê, ó? Passado. Passado. O que eu tô vivendo aqui é o presente. E daqui a pouco vai ser o meu, o seu e o nosso futuro. Então, existe o tempo cronológico. Guarda bem esse nome na cabeça. Cronológico. Cronológico vem, ó, de tempo
do relógio, tempo do calendário, tá? Então, tempo cronológico, ó, agora são, por exemplo, 1 hora da tarde. Daqui a pouco vai ser 2, daqui a pouco vai ser 3, ou seja, vai acontecendo hora após hora. Não tem como você voltar. O tempo não volta, ele só anda pra frente, ok? Tempo do relógio, tempo do calendário. E a gente vê que existem várias formas também de se contar o tempo, né? Quando a gente estudou, por exemplo, algumas civilizações, a gente viu que existiam calendários diferentes, né? Aquele calendário maia, por exemplo, algumas turmas tiveram acesso de ver. Servia para contar o tempo, e hoje em dia a gente usa o calendário latino, o calendário cristão, que é o calendário depois de Cristo, que é esse calendário comum que a gente tem costume de usar. Então, existe também o tempo da natureza, né? O tempo cronológico do reloginho, isso já que eu já falei, e o tempo da natureza. Por exemplo, né, um estilo de linha de tempo. Tem como um bebê recém-nascido, daqui a um pedaço ele ser adulto? Não, não tem como. Por quê? Porque existe o tempo da natureza. O natural da vida da gente, da natureza, é você nascer, ser recém-nascido. Bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e idoso. E isso daí se configura como o tempo da natureza. É uma coisa que vai linear. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, fala lá no privado, tá bom? E aí, como eu já falei, somos sujeitos históricos, tem as transformações e permanências. Como assim, tia? Vamos pensar lá na pracinha da Matriz, que eu tenho certeza que todo mundo conhece a estrutura ali da pracinha da Matriz. Tem uma igreja, tem uns bancos. Mas vocês acham que a pracinha, ela foi sempre daquela maneira? Não, não foi. Se a gente pegar algumas fotos antigas, a gente vai ver que a pracinha, ela era arquitetada de uma maneira diferente. E aí, com o passar do tempo cronológico, a gente vê hoje uma praça com arquitetura diferente. Agora, vamos pensar. Existiu uma transformação? Sim, porque foi reformada. Agora, existiu uma permanência? Sim, porque ela continuou sendo no mesmo espaço. Ela não fez uma mudança. Então, como vocês podem ir percebendo, dentro do nosso cotidiano, a gente vê que ocorreram nessa pracinha e a permanência que também aconteceu. E isso tudo se chama história, gente. História local, história da nossa cidade de Russas. E aí a gente tem que se atentar também com relação ao tempo, a duração do tempo. O tempo ele vai se dividir em tempos de curta duração, média duração e longa duração. O que é um tempo de curta duração? É um acontecimento, um fato que acontece, ó, bem rapidinho. Esse vídeo que eu tô fazendo para vocês, ele é um vídeo bem curtinho. Não sei quantos minutos vai dar, mas é um vídeo curtinho. Então a gente pode dizer que o tempo histórico dele, como por exemplo, é de breve duração, de curta duração. Por exemplo, o tempo que vocês passam estudando na escola, do infantil até o 9º ano. Vai ser um tempo curto, como uma aula dessa, nem vai ser um tempo longo que dure mais de 100 anos. Não, vai ser um tempo intermediário entre o curto e o longo. Então, a gente vai dizer que esse tempo é um tempo médio, de média duração. Agora, quando a gente pensa a escravidão do Brasil, né, que durou mais de 350 anos, vai ser um período curto, médio ou longo? Se a gente pensar 350 anos, nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente. E aí foi um período muito extenso. Quando a gente pensa na Idade Média, que foi um tempo que durou 1000 anos, esses 1000 anos, ele é curto, ele é longo, ele é médio? Longo, 1000 anos é muito tempo. Então, o tempo também ele se divide, tá certo? Pois bem, agora vamos falar sobre as fontes históricas. O que são fontes? Fontes são objetos, certo? Um livro desse daqui, sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é uma fonte.
Porém, esse livro aqui de história também ela é uma fonte. Por quê? Porque ela é algo importante, que faz sentido para a história, para a construção histórica, né? Então, esse livro aqui, por exemplo, ele é uma fonte escrita. Por quê, tia? Ele é uma fonte escrita? Porque ele traz, ó, escrita, mesmo que seja digitado, traz também elementos escritos. Mas, ao mesmo tempo que essa fonte é uma fonte escrita, ela é uma fonte visual também. Porque o visual é aquilo que os olhos veem, como as imagens. Então, esse livro aqui, ele traz muitas imagens, ele traz 300 fotos sobre um fato histórico que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, eu já entendi que uma fonte escrita é algo que é escrito, né, digitado, na qual eu leio. E a fonte visual é aquilo que eu oculo, aquilo que eu vejo. É um álbum de fotografias, são imagens, pinturas rupestres, que é aquelas pinturas na qual os nossos ancestrais pintavam nas paredes das cavernas, como por exemplo. E aí a gente também tem outro tipo de fontes, como as fontes materiais, que é um objeto que alguém constrói. Como uma moeda. Uma moeda é uma fonte material, porque ela é fabricada, mas ao mesmo tempo a gente vê uma mudança na moeda. A moeda nem sempre foi o real do Brasil. Se você pegar uma moeda histórica do Brasil, como um cruzado, ela não existe mais, ela não está mais em circulação, né? Mas ela existe, ela existe, porque tem algumas pessoas que colecionam, que guardam. Então é uma fonte histórica, porque ela remete a uma história importante na qual o nosso país viveu. E aí a gente tem também fontes orais, né? Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês é uma fonte oral. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou oralizando com vocês essa explicação. Então, se eu vejo uma entrevista, se eu escuto uma entrevista, e vejo também, né? Que tem imagens, então vai ser 2 tipos de fonte, visual e oral. Uma entrevista que eu assisto na televisão vai ser uma fonte oral. Um discurso de alguém importante também vai ser uma fonte oral. Um debate político entre candidatos também vai ser uma fonte histórica oral. Então, só recapitulando aqui. Fonte escrita é algo que está escrito, como livros, artigos, e enfim. Fontes visuais é aquilo que eu oculo, aquilo que eu vejo, como fotografias, álbuns, pinturas, esculturas, enfim, também. Material é aquilo que é produzido, né? Uma moeda, uma escultura também é uma fonte material. Uma cadeira antiga, aquele relógio bem antigão, também ele vai ser uma fonte material. Um carro antigo também vai ser uma fonte material. E as fontes orais, né? Que são fontes faladas. Você vai entrevistar uma pessoa mais idosa, né? Sobre como era a infância dela. Quando você tá conversando com ela ali, você tá oralizando, tá? Então, isso daí são as fontes, a classificação das fontes, tá certo? Pois bem, agora, gente, eu vou explicar para vocês a atividade, tá certo? Então, a atividadezinha é uma atividade curta. Vocês coloquem somente as respostas no caderno e enviem a fotografia. A primeira questão diz assim, ó. Marque a alternativa correta. História é a ciência que... Então, de acordo com o que eu expliquei, vai ter algumas alternativas e você vai transcrever a alternativa correta, fazer o envio para mim, tá bom? Questão 2 diz assim, ó. Dentre as opções abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Aí você vai refletir dentro do que a tia conversou com vocês e vai dizer qual alternativa representa a resposta correta. Na 3, a gente tem um pequeno texto. Vamos fazer a leitura do pequeno texto e vai ter também a pergunta, né? Qual foi a fonte utilizada a partir do que o texto, o elemento que o texto trouxe. Vocês vão lá, faz a leitura e escreve, transcreve a alternativa. A número 4 é de enumerar, né? Numere a que tipo de fonte pertence esses documentos.
de acordo com o que eu expliquei, uma entrevista, qual tipo de fonte ela é, uma gravura, que é uma imagem, qual tipo de fonte ela é, leis, qual tipo de fonte ela é, vai ter lá fontes visuais, fontes escritas, fontes materiais, fontes orais. De acordo com o seu entendimento, você vai pegar o número lá e vai colocar eu acho que as fontes visuais representam as fotos. Aí você botar fotos, que aí eu vou saber que refere-se a fontes visuais, tá certo? Questão 5, diz assim, ó, dentre as opções abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes visuais, ou seja, aquilo que você consegue visualizar? Você vai e escreve sua resposta no caderno. E a sexta pede para você fazer uma linha de tempo com os fatos mais importantes desde o seu nascimento até os dias atuais. Aí você pode colocar a data do seu nascimento, né? Vou dar o exemplo da tia, aqui no primeiro quadrinho tem. Eu nasci em 1992. Aí eu boto nascimento, 1992. Depois disso, um acontecimento pode ser a minha entrada na escola, né? 1995, entrei na escola. Aí tem outro quadradinho mais na frente. 2013, entrei na faculdade. Aí eu escrevo lá, né? Desenho essa linha de tempo no meu caderno, tá? Aí depois da faculdade eu terminei ela, né? 2017, terminei minha faculdade. 2022, iniciei a trabalhar na Escola Nicolau. Estão entendendo o que é uma linha de tempo? É a linha de tempo da sua vida que você vai fazer aqui, tá? Porque tem a linha de tempo histórica e a da nossa vida. Aqui vocês vão fazer a da vida de vocês, tá bom? Então, meus amores, qualquer dúvida, entre em contato. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like, comenta esse vídeo pra mim saber quem fez essa atividade, tá bom? Tchau.